Obrigado, Eduardo. Cassius, eu quero aproveitar, né, a fala do Eduardo e até te fazer uma pergunta bem específica. Eu sei, a gente até discutiu isso antes, né? Mas tu tem números que informam o dilema que nós temos, desde quando o produto entra lá na tua empresa, né, Cassius, até o momento que realmente efetiva esse fluxo voltando, né? Literalmente, tu conseguindo receber aquilo que tu vendeste. Fala um pouquinho para nós aí do hoje. Eu sei que o interior do estado ainda, por incrível que pareça, isso vale para qualquer estado, o interior, né, de cada estado brasileiro, ele ainda tem um mundo um pouco diferente de quem vive na capital. E aí tu existe lá, tu tem lá mais facilidade de conversa, de negociação. Isso é só a gente conversar com todos os nossos associados aqui, eles vão, que são do interior de algum estado, eles vão dizer a mesma coisa. Então, tu ainda consegue trabalhar mais o pessoal, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Mas fala um pouquinho também para nós, aí, aproveitando o gancho do Eduardo. Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio. Obrigado. Boa tarde, Felipe, Eduardo e Rui Balmer. Boa tarde a todos. Serginho, o pessoal falou quase tudo, né? Na verdade, a gente está numa situação bastante complicada. Eu quero só, antes de entrar na parte da minha área, só fazer um contraponto aí, com todo respeito ao Rui. Eu acho que, concordando com o Eduardo, eu entendo que a distribuição é a parte mais complicada. A gente está no meio de estamos no recheio do negócio. Então, você tem o fabricante que, de certa forma, o fabricante ou importador repassa para a gente. Não digo que tudo que talvez seria necessário, mas repassa. E nós temos o cliente final com uma dificuldade enorme da gente poder fazer realinhamentos básicos, né? A gente está num país, como o Rui falou, com a hiperinflação, o dólar que estourou afeta diretamente o nosso produto e a gente está, de fato, aí cada vez sofrendo mais e não para as responsabilidades em cima do distribuidor, de ter o melhor equipamento, de ter o melhor motor, de ter a caixa renovada. Isso tudo, infelizmente, como todos falaram aqui, não está sendo suportado por margem. A nossa margem foi corroída e a gente não tem suporte para poder fazer isso caminhar. Mais cedo ou mais tarde, tende a travar, né? Ou não vai chegar a qualidade que o mercado espera, né? Ou então o distribuidor vai entregar a qualidade e não vai aguentar, vai acabar ficando no caminho. Falando um pouco da nossa região, né, nós temos uma região, nós atendemos o interior de São Paulo, atendemos o Triângulo Mineiro e o Sul Fluminense. Tem característica diferente. No interior mesmo, onde é muito Unimed, a gente tem uma proximidade boa, a gente consegue uma boa conversa, consegue não ter tanta retenção, que é o tema, existe um entendimento de ganha-ganha, né? Que a gente está lá, nós somos parte da cadeia, nós somos necessário para eles, e a gente sente que nós somos parte, de fato, de um sistema que está relativamente em equilíbrio. Eu não vou dizer que nós conseguimos repassar tudo o que nós precisamos, repassar todo o aumento de custo que nós tivemos, mas a gente consegue parte, a gente tem um entendimento e tem um canal de conversação muito bom. Falando Unimed, como eu vou colocar aí entre aspas, convênios no interior, Unimed e outros, né, para não citar todos. Em regiões que a gente tem, nós atendemos os convênios, que são convênios corporativos, é o termo que nós tratamos em nossa companhia, a gente tem uma dificuldade muito diferente, né? Primeiro, são convênios que quem dita o preço é a negociação do fornecedor com o convênio. Então, a gente não participou muitas vezes nem dessa ação e temos que aceitar aquele preço, muitas vezes com margem bastante comprometidas. Nós, distribuidores, a realidade é essa, acho que todos concordam. E muitas vezes a gente não tem um canal, a gente não tem a conversa, a gente não consegue falar, é e-mail que não se responde, a gente tem uma dificuldade de comunicação e essa dificuldade de comunicação, enfim, gera toda essa distorção de retenção, de não pagamento, enfim, a gente tem esses convênios que a gente está enfrentando, no momento, problemas mais acentuados. A gente nota muitas vezes também, eu não vou falar que isso está sendo orquestrado, a gente nota muitas vezes que os convênios talvez tenham crescido tanto, esses grandes convênios, que estão, de certa forma, um pouco desarrumados, né? Está sobrando a conta para a gente que não está faturando, é a gente que não está recebendo, mas a gente não posso falar que a gente vê algo de má fé, de orquestrado. A gente vê, na grande maioria das formas, que as informações se perdem, né, porque mudou não sei o que do portal e papapá, o que ficou para trás, e eu com isso, eu entreguei, vamos lá, eu preciso receber, eu já paguei a conta toda, né? Enfim, e a gente fica nessa situação. Está melhorando?
não está. A gente está vendo os números aí, as coisas estão complicadas. Eu acredito que vai melhorar? Eu sou otimista, né? Conforme o Felipe, o Eduardo falou, acho que todos aqui, eu acredito que vai melhorar. Eu entendo que vai melhorar. Claro, depende de nós, depende de ação da associação, depende de ação de cada um de nós, mas a gente vai conseguir equilibrar isso, até porque esse meu sentimento de uma certa desarrumação ainda nesses grandes players que se consolidaram, cresceram muito, uma hora vai acomodar e as informações vão tramitar e a gente vai resolver. De fato, eu acredito que vai melhorar. Eu trouxe uma informação, eu queria dividir com vocês aqui, de forma modesta. Eu fiz, em cima do número que foi colocado, né, um número de cento e tantos dias que a gente demora para receber o recurso nosso, e o fornecedor já foi pago, né? Isso representa, em custo financeiro de hoje, e eu vou ser otimista, eu estou pegando dinheiro a 1,5%. É otimista. Para quem está aí e precisa de recurso, a gente sabe que esse é um recurso, nos dias de hoje, bastante otimista. Esse prazo que a gente tem entre o que a gente pagou lá e para poder receber, representa, na nossa conta final, 6,36%. Então, você que está fazendo conta e você está enxergando, sem colocar o custo financeiro, um resultado de 7, você está quase empatando. Então, assim, isso é muito caro, né? Isso é muito caro. O sistema tem que entender isso tudo, tem que estar na conta, isso tem que ter equilíbrio, né? Então, é muita distorção, a gente está com um lado muito pesado, né? E as margens, com isso tudo altamente corroídas, eu fiz um exercíciozinho, né, de business plan, assim, primário, né, de entender se fosse todo o recurso que nós temos colocado, todo o capital aportado que nós temos colocado no negócio, se a gente fosse fazer o payback desse capital hoje, estou falando da minha companhia, não são dados da Bride, tá? Fazer o payback do capital aportado, daria quase 8 anos. Eu não sei se hoje a gente, como empresário, colocaria tanto dinheiro para ter só o retorno do capital, se tudo correr igual está hoje, né, se não piorar, em 8 anos. Então, assim, precisamos, de fato, conforme todos falaram, achar um caminho de unir as forças, todos os players do mercado, as fontes pagadoras, importadores, fabricantes e distribuidores, para que nós consigamos chegar num equilíbrio, né? De fato, não está equilibrado, e muitos produtos e talvez muitos mercados podem começar amanhã a ter problema de não ter disponibilidade, de não ter fornecedor com capacidade de atendê-los, né? Nem quem não quer, não vai ter capacidade porque a conta não fecha. Cássio.